Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre um assunto assim um pouco diferente, tá, da temática aqui do canal, mas que eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem a relação, tá? Recentemente saiu aí uma notícia que o Glauber Mendonça, né, que é o dono do canal do podcast Fala Glauber, que é bem conhecido aqui no YouTube, que é um podcast que fala sobre segurança pública, leva muitas autoridades, policiais, governadores, enfim, políticos também. E recentemente expuseram a identidade dele como um agente secreto da ABIN, um agente de inteligência da ABIN, que para quem não sabe, a ABIN é a Agência Nacional de Inteligência, é como se fosse a CIA, só que aqui no Brasil, tá? E o que aconteceu? Está aqui com uns 4 dias mais ou menos, 3, 4 dias aí, que saiu no G1 a cara do Glauber dizendo o seguinte: agente secreto, agente de inteligência da ABIN, Glauber Mendonça, é exposto em processo administrativo por atestado médico. É isso aí. Eu gostaria de comentar sobre esse assunto e trazer aqui para o nosso meio. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, deixa o like, hype o vídeo. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. A gente tá com a meta de chegar nos 3.000 inscritos, estamos quase chegando. Conto com a ajuda de vocês, tá? Agora sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Bom, galera, essa aí é a notícia, né? A manchete, como eu estava falando aí no começo do vídeo. E o que é que isso tem a ver com sobrenatural? O que é que nós aqui, que acompanhamos esse meio ocultista, podemos aprender com essa história do Glauber aí, tá? Eu assisto, tá, o podcast do Fala Glauber, gosto bastante. Muitos episódios, inclusive, eu às vezes viro a madrugada assim. E assim, essa história da ABIN ter exposto o cara, vazado informações, vazamento de informações, é algo que nunca se viu na história do mundo. O Brasil é o primeiro país, pelo menos até hoje, tá? Se aconteceu em outra época, eu não tô sabendo, que um agente de inteligência é exposto em rede nacional. Eu nunca tinha visto isso acontecer, tá? Tanto que o cara tá com a vida em risco aí, porque ele virou um alvo. Se ele estava em missão, se o podcast era uma grande farsa, né? Tem gente comentando isso, né? Que ele estava infiltrado ali para colher informações do pessoal que ia lá e tudo mais, né? Mas até que se prova o contrário, a gente não sabe. E o que motivou essa exposição do cara foi nada mais do que uma licença médica. Segundo ele, com algumas questões psicológicas, estava afastado e estava fazendo podcast. Então, por essa razão, a ABIN alguém lá de dentro resolveu vazar essa informação para uma jornalista e ela foi lá e soltou no G1. Em qualquer país civilizado, país aí de primeiro mundo, o pessoal que vazou já estaria preso ou morto. Na China é pena de morte, na China e na Rússia, tá? Aqui e nos Estados Unidos seria prisão perpétua, perda dos direitos civis, perca de aposentadoria e mais aí uns 20 anos de cadeia. Aqui no Brasil não dá nada, porque enfim, vocês sabem como é que funcionam as coisas por aqui. E trazendo essa história pro sobrenatural, pro ocultismo, imagina só você aí que entrou numa organização, sei lá, nos Templários, na maçonaria, na Rosa Cruz, que entrou na Gnose, que entrou aí na Otto, na Astro Argento, que entrou aí, sei lá, na Ordem Hermética dos Dragões Dourados, na Ordem Luciferiana. Imagina aí se você entra lá e do nada os caras vazam a sua identidade em rede nacional ou vazam na internet que você é membro, você pode ser uma pessoa conhecida ou não, né? Simplesmente os caras vão lá e jogam na internet porque você tem um posicionamento político contrário ou porque você tem uma opinião diferente. Isso já aconteceu comigo, tá? Quando eu fazia parte do grupo dos Vampiros lá em 2020, do Vampir, que eu até já comentei um pouco aqui sobre essa história no vídeo dos Vampiros Invasores, os caras simplesmente estavam expondo a minha identidade lá, porque eu simplesmente não concordava e não concordo com a forma como esses caras gerenciavam o grupo e da forma como eles tratavam as pessoas. Tratavam como gado, como marionetes, né? Faziam, assim, cometia crimes, enfim. Eu não concordava com isso e por essa razão fui visto como traidor. Começaram a falar um monte de besteira, queriam me destruir a qualquer custo. Tanto que quando eu comecei o canal aqui, esses caras mandavam seus lacaios vir denunciar os vídeos, tá? Eu tive muita sorte, graças ao apoio de vocês o canal tá de pé, mas eu passei por isso. Não nesse nível do Glauber, né, de ser exposto em rede nacional,
Mas os caras tentaram, entravam no meu grupo, no grupo do WhatsApp, para tentar jogar o pessoal contra mim, e fizeram isso, tá? Então eu consigo entender um pouco do que o Glauber tá passando, né? Um pouco assim, bem pouco, tá? Mas eu tenho noção. Então, organizações ocultistas têm esse problema. Se você não seguir exatamente o que eles querem, eles vão dar um jeito de ferrar a sua vida. O que aconteceu com o Daniel Mastral, o falecido Daniel Mastral, também, que pediu para sair de uma organização, foi perseguido até o fim de sua vida, até ele dar fim à sua própria vida. E muitos outros por aí que, se você for procurar informações, né, você vai descobrir muita gente que teve a vida destruída, a identidade revelada, portas fechadas porque foi exposto. Então, essa questão de vazamento de dados em organizações secretas é algo muito sério, tá? No caso da ABIN, que é a agência que ele trabalha, que para você que não sabe, a ABIN, pessoal, para você entrar lá, você tem que fazer um concurso, tá? Concurso público, tá? Você se inscreve, vai lá e passa. É um concurso muito difícil. As pessoas que eu conheci que tentaram me disseram que é extremamente concorrido. E uma vez que o cara passa, ele nem o nome dele sai no memorando, ou seja, nem eles não divulgam no diário oficial o nome da pessoa para preservar a identidade do cara, porque é uma agência de inteligência. E o que mais me chama a atenção é a agência de inteligência que não tem inteligência de expor a identidade de um dos seus agentes, cara. Isso é assim, é engraçado, só que ao mesmo tempo é muito preocupante. Então você aí que tá me assistindo, que faz parte de alguma ordem, de alguma organização, de alguma seita, alguma coisa, fique esperto, porque os caras, se eles encucarem com você, eles podem querer te jogar no fogo, tá? Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Eu já conheci várias pessoas aí que conseguiram se reerguer depois, tá? Mas elas passaram por uma situação muito crítica depois que fizeram parte, por exemplo, da maçonaria, cara. Os caras simplesmente fecharam as portas assim, em questão de emprego. O cara ficou sem conseguir emprego nenhum por um ano, mais de um ano. Teve que vender lanche na rua, porque a antiga irmandade, né, a fraternidade que ele fazia parte, simplesmente fechou as portas para ele, porque ele não concordou aí com o posicionamento do grão-mestre. Isso acontece, cara. No vampirismo, então, Maria, se você vira um andarilho, que é assim, você rejeita, você não quer mais fazer parte do clã, você sai, você pede pra sair, só que eles te tratam como um par, eles fecham as portas pra você, você vira praticamente persona não grata em todas as casas, você não tem abrigo, e você tem que correr atrás da sua sobrevivência. É como se você virasse um órfão, né? Então eles tratam assim, se você não fizer o que eles querem, se você tentar ser um pouco mais independente, tentar pensar fora da caixinha, você é tratado como lixo. Isso acontece. Então, assim, o pessoal me diz assim, narrador, quero virar, um exemplo, quero virar caçador. Tava até conversando com um rapaz ontem sobre isso, lá no Instagram. Ele me perguntou se eu achava que valia a pena. Eu disse, cara, eu acho que não. Sinceramente, não. Porque na maioria das vezes, esses caras aí têm caráter duvidoso. Não todo mundo, tá? Não quero generalizar aqui, porque eu sei que tem pessoas boas nesse meio. Mas grande parte não presta, cara. Os caras viram aí contrabandistas, os caras começam a passar golpe, a praticar engenharia social, a passar a perna em todo mundo. Então, isso acontece, cara. Isso é uma realidade desse meio que nós vivemos, esse meio sobrenatural, esotérico. Tem muita gente 171, cara. Não é à toa que ninguém leva o sobrenatural a sério. Por quê? Porque tem meia dúzia de gato pingado que tá tentando fazer um trabalho sério, honesto, e a grande maioria sendo charlatão, inventando que exorcizou o demônio, inventando que, sei lá, meu irmão, que tem poderes, inventando que prevê o futuro, essas coisas. E as pessoas sérias desse meio que tentam fazer alguma coisa boa, contribuir com a sociedade de alguma forma, são vistas como idiotas, né? São vistas como loucos, isso acontece. Então, assim, essa história do Glauber aí, trazendo para o nosso meio, fica como aprendizado para você que tem interesse em saber mais sobre organizações secretas, para você não ir com muita sede ao pote, não se iludir achando que vai ser festa, oba-oba, que vai gostar muito, que vai ser bem recebido, que é uma família. Não é, cara. Não é. É o mesmo papo de empresa. Quando você entra na empresa, você vai trabalhar, né, começar a sua vida profissional, você entra numa empresa, o cara, que é uma família, isso é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Ninguém ali é família, tá? Você tá ali, faz sua função, ganha seu salário e vai para casa, é isso. Organização sobrenatural é a mesma coisa. Você entra lá,
Você vai pagar uma taxa, claro, né? Porque esse cara não faz nada de graça. Aprende o que tem que aprender, depois você vai embora, cara. Não é uma coisa pra você ficar a longo prazo. Tem gente que quer passar a vida inteira fazendo parte de ordens, cara. Assim, e tem umas que fazem coação, tá? Pra você não sair, te ameaçam se você sair. Mas não tenha medo. É claro que eu sempre aconselho, se você quer entrar nesse meio e ter uma vida normal, não vai rolar. Dificilmente você vai conseguir se desvencilhar totalmente desse tipo de coisa. O melhor conselho que eu tenho pra você, que é iniciante, que chega aqui no canal, vê que chega muita gente nova aqui, é o seguinte: observe o sobrenatural, mas não faça parte dele, porque se você fizer, as consequências são sérias e podem se estender para sempre na sua vida ou a muito longo prazo, você conseguir se libertar disso. Então, assim, todo mundo que conversa comigo no off, ou que eu encontro por aí, que às vezes descobre, né, que eu tenho um canal, eu digo, cara, eu se fosse você não me meteria com isso, evitaria, né, ficar investigando, porque o simples fato de você investigar alguma coisa, às vezes coloca um alvo nas suas costas. Então, se você tem família, ou tem pretensões de ter família, filhos, enfim, eu não entraria nessa, é muito arriscado você colocar a sua família em risco. Principalmente se você for mexer com seitas, com ordens, com criaturas sobrenaturais, então aí, meu filho, aí o risco ele triplica, tá? Então assim, cuidado, quando for entrar em contato com alguém com alguém que realmente faça parte desse tipo de organização, que te convida por alguma razão que seja. Lógico que tem muito golpista se passando por membro aí, principalmente na maçonaria dos Illuminati, né? Tem até que tomar cuidado com isso. Mas se for algo real, se for realmente algum membro, pensa bem, reflita se realmente compensa você fazer parte, tá? Se você não tem nada a perder, já decidiu 100% que é isso que você quer, manda bala, vai pra frente, né? Mas lembre-se que esses caras vão te cobrar e eles não são sua família, tá? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, tá bom? Enfim, pessoal, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Quis aqui trazer essa reflexão para vocês, né? Pegar essa história do Glauber aí para fazer o link com o que acontece aqui no nosso meio paranormal, meio esotérico. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, dá um hype, que isso ajuda muito, né? O vídeo aí, ao YouTube divulgar esse vídeo, porque a plataforma às vezes desinscreve a galera. Muita gente chega para mim, narrador, fui desinscrito do seu canal. Aí quando eu olho, o cara realmente foi desinscrito. Então dá uma checada aí na inscrição, tá? Eu vou ficando por aqui. Essa semana eu vou trazer alguns vídeos aí diferentes para vocês, alguns conteúdos novos. Não postei vídeo na segunda nem na terça, porque eu dei um descanso, né, pô? Ninguém é de ferro, né? Então eu dei um descanso, mas já voltei, estou por aqui. Esse vídeo vai estar saindo um pouco mais cedo, tá? Aqui no canal. Então fica ligado para os próximos capítulos aí desse canal. Vou deixando vocês por aqui, fiquem todos na paz. Forte abraço para vocês. E até breve, meus pequenos.